Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e damos especialmente boas-vindas a cada um de vocês que escolheram estar conosco aqui nesse momento. E quem trará o estudo para nós hoje é a nossa companheira Cibele Guimarães. Cibele falará para nós sobre o capítulo 17, no item 7, que se intitula O Dever. Mas antes de passarmos a palavra para Cibele, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Bezerra, Chico e Você, ditado por Bezerra de Menezes, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, na sua lição que se intitula Paciência e Ação. Bezerra nos diz: abracemos o caminho que o Mestre nos aponta, embora muitas vezes sentindo os ombros agoniados, sob a cruz das responsabilidades crescentes. Não vacilemos, porém. Associando paciência e ação, brandura e energia, e às vezes mais energia na brandura, sigamos à frente, convencidos de que o Senhor não nos desampara. Recordemo-lo, sozinho e desfalecente, mas sereno e valoroso, e prossigamos, de consciência erguida, na paz do dever cumprido. Vamos orar, meus irmãos. Querida espiritualidade amiga, que nos ampare e protege, nosso mestre amado, guia e modelo, Jesus, amigo de todas as horas, que possamos contar contigo neste momento, abençoando cada lar que aqui conosco se congrega. Que a nossa companheira Cibele, que fará uso da palavra, possa ser inspirada e intuída, e que cada um de nós possamos colher os frutos dos seus ensinamentos trazidos por ela. Pedimos incansavelmente que fique conosco, então, neste momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos, então, a palavra para a nossa amiga Cibele Guimarães. Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa da Irmã Rosa, aqueles que estão nos assistindo aí do CI, do salão. Recebam o nosso abraço carinhoso, os que estão nos assistindo de casa igualmente. Hoje nós vamos falar do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente do item 7, que vai falar sobre o dever. Esse capítulo, o capítulo 17, ele tem por título Sede Perfeitos. E quando a gente fala, introduzindo aqui o nosso assunto, quando a gente fala nesse capítulo, quando a gente menciona sede perfeitos, meio que a gente se sente assim um pouco, talvez, incomodados ou compelidos a sermos perfeitos. Mas vamos aos poucos conversando e entendermos o que é este sede perfeitos, o que Kardec nos traz. Kardec vai falar nesse capítulo sobre os caracteres da perfeição e ele vai comentar as palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mais precisamente o que vamos falar agora no versículo 48, em que Jesus, através da narrativa de Mateus, fala o seguinte, Mateus fala o seguinte: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aí, então, que a gente se sente mais constrangido ou mais ansiosos na busca dessa perfeição. Mas os Espíritos e Kardec nos esclarecem que não devemos levar essa narrativa, essa sentença de Jesus ao pé da letra. Essa frase de Jesus, quando ele fala
que sejamos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial, de maneira alguma Jesus está querendo dizer que nós devamos ser perfeitos como Deus. Porque se formos perfeitos tal qual Deus é perfeito, porque sabemos que Deus é a inteligência suprema, nossa primeira de todas as coisas, infinitamente justo, bom, é a perfeição, não é? Então, se houver algum ser que seja tão perfeito quanto Deus, esse ser será Deus. E aí isso não é possível. Então, o que temos que entender a partir desta frase de Jesus é que devamos ser o mais perfeito possível, o que a nossa condição de espíritos de terceira ordem, encarnados aqui num planeta de provas e expiações, podemos ser. Trocando assim em miúdos, ou melhor dizendo, usando as minhas palavras, eu diria que devemos ser a melhor versão de nós mesmos. Devemos dar o nosso melhor. E com relação ao dever, nós vamos perceber, né, que na sequência aqui Kardec vai falar sobre o dever. Mas aí antes da gente entrar propriamente no comentário desse item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos recordar aqui uma história que eu acredito que muitos já tenham ouvido, que é sobre a corça, o vaso e o bolo. Essa história ela vem a calhar quando se fala do dever, ela pode ser usada para ilustrar várias outras situações, mas ela vem a calhar quando se fala do dever, porque nesse tópico nós costumamos cobrar que os outros cumpram o dever. Né? Via de regra, a gente responsabiliza o outro pelas nossas dificuldades, pelos nossos fracassos. E essa historinha, ela vai nos chamar para que a gente olhe para nós mesmos. Então, não adianta a gente cobrar do outro se a gente não dá conta das nossas tarefas. E essa história, então, conta que um sábio, né, ele tinha 3 filhos, que eram inteligentes, jovens, né, consagrados à sabedoria. E certa manhã acontece uma discussão ali um tanto quanto acalorada entre esses jovens, querendo eles saber qual seria o obstáculo mais difícil no caminho da vida, né? E aí o pai começa a se preocupar que aquela conversa está tomando vulto. E o pai então dá a cada um deles uma tarefa, ou melhor, dá aos 3 uma tarefa. Que eles fossem até o palácio e entregar ao príncipe governante algumas dádivas. Aqui, o palácio não ficava muito distante dali, ficava a poucos quilômetros. Então, aquele sábio encarrega um dos filhos de levar para o príncipe uma corça rara, o outro levar um vaso de argila muito precioso, e o terceiro filho que levasse um bolo, que era uma receita de família, um bolo assim maravilhoso. Incumbidos dessa tarefa, os 3 partem, né, nessa viagem em direção aonde o príncipe residia. Só que no meio do caminho, o que acontece? Eles começam a discutir entre si, cada um dando palpite na tarefa do outro. Em vez de se concentrarem na sua própria tarefa, nos seus próprios deveres, naquilo que era a sua responsabilidade, eles começam então a dar pitaco, como a gente diz, né? A se meter, a dar palpite realmente na maneira que o outro estava desempenhando a sua tarefa. Então, aquele que estava carregando o vaso não concordava com a maneira que o outro irmão estava carregando a corça, aquele animal delicado. E aí, aquele que era responsável por carregar a corça, né, por ir puxando-a, ele começa a dar palpite sobre a maneira como o outro carregava o bolo, que ele ia acabar derrubando aquele bolo. Enfim, começa um a falar do jeito que o outro devia desempenhar ali a sua atividade. Resultado, vocês já podem imaginar,
que lá pelas tantas, aquele pequeno séquito, um deles, né, aquele que carregava a corça, ele se distrai da sua atividade para ajeitar lá o vaso que estava na mão do outro irmão. Nisso, a corça escapa e eles, naquela confusão, um tentando pegar a corça, derruba o bolo no chão. O outro que estava com o vaso também derruba o vaso no chão, o vaso se quebra, a corça se perde. E eles voltam para casa tristes, frustrados, porque não conseguiram desempenhar a sua tarefa. Irritados também, né, porque não deram conta, afinal de contas a tarefa não era assim tão difícil. Mas chegando na sua residência, né, de volta lá à casa do sábio, o sábio olha para eles, sorri e diz o seguinte, que eles deveriam aproveitar aquele ensinamento, pois que se cada um deles estivesse vigilante, olhando para si, olhando para o seu próprio dever, para a sua própria tarefa, não teriam fracassado. E o que nós, no geral, fazemos? Em vez de cada um de nós se preocupar em cumprir o seu dever, em cuidar dos seus próprios negócios, a gente se intromete nas atividades, nos negócios alheios. E aí a gente foge das nossas responsabilidades. O mundo seria tão melhor, as coisas seriam tão melhores se cada um de nós se concentrassem em ser, como a gente falou, a melhor versão de si mesmo. Aí o mundo seria melhor. E aí, continuando então, meus amigos, essa história é para que a gente perceba quando a gente começa a reclamar demais que as coisas não estão certas, que os outros não fazem o que é certo, que as autoridades não cumprem com seus deveres, que a gente olhe mais para a gente. Será que eu estou cumprindo com os meus deveres? Será que eu dou conta daquilo que é de minha responsabilidade? Então lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 desse capítulo 17, o espírito Lázaro, em Paris, em 1863, que é quando ele dá essa instrução dos espíritos, ele vai definir o dever como a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. E ele diz que o dever é a lei da vida. O dever é a lei da vida. E aí ele vai falar do dever moral, né? Não vai falar do dever das profissões, enfim. Ele vai falar do dever moral. Mais adiante, ele ainda fala o seguinte, que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais, ou seja, de todas as virtudes morais. E indo para o livro Depois da Morte, Leon Denis ele vai complementar essa ideia de dever que está lá na parte 5ª do seu livro Depois da Morte, no capítulo que se intitula, na parte que se intitula O Caminho Reto, em que ele vai falar da vida moral e etc, ele vai falar do dever. E Leon Denis dá a seguinte definição: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então vejam que as definições, tanto de Leon Denis quanto de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, são bastante similares, né? Praticamente a mesma coisa. É o dever moral, é seguir a lei moral, é a obrigação moral da criatura consigo, né? A regra de conduta do homem nas suas relações
com os semelhantes, consigo mesmo. Aí Leon Denis fala com o universo inteiro. Leon Denis amplia, então. E aí isso nos faz pensar, porque o dever não é só com o próximo, não é só com nós, é com o universo inteiro. E como nós estamos nos comportando com relação a isso? São questões que a gente não vai responder aqui, cada um vai pensar. E ele fala ainda, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala ainda o seguinte, que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Bastante semelhante ao que Jesus nos fala, né? Quando Jesus resume todas as leis e os profetas, todos os mandamentos em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a definição é uma coisa bastante simples até. Mas como isso é difícil. Como ainda é difícil para nós andarmos, como Leon Denis fala, o caminho, seguirmos o caminho reto. Como ainda achamos desvios, como ainda procuramos atalhos, como ainda procuramos desculpas para não fazer aquilo que nos compete. E se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, né, para saber, então, porque aqui os Espíritos, né, falam que é a obrigação moral. Leon Denis fala que é o conjunto das prescrições da lei moral. Mas onde é que está essa lei? Onde está essa lei para que eu possa seguir, para que eu possa saber o que eu tenho que fazer? E aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E qual é a resposta? Na consciência. E aí a gente para e fala, meu Deus, mas então a minha está em branco, eu não... Será que está escrito lá mesmo? Será que eu tenho essas leis, a lei de Deus, que é a lei moral, que são os deveres, será que eu realmente tenho escritos, que os tenho escrito na minha consciência, se eu ainda faço tantas coisas que não deveria? Se eu ainda me pego tropeçando em situações que eu já não deveria mais tropeçar? Abrindo um parêntese aqui, na tradução de Cosme Massi, a maneira como Cosme Massi traduz essa pergunta, ele fala que onde é escrita a lei de Deus? Porque há uma diferença entre dizer onde é escrita a lei de Deus e onde ela está escrita. Porque quando a gente fala onde ela está escrita, o que a gente entende? Que ela está lá, já está escritinha, já está lá direitinha. Mas aí nós vamos então recorrer a Leon Denis, mais uma vez, para a gente entender como é que é essa questão dessas leis escritas na nossa consciência. Leon Denis fala o seguinte, que todos os espíritos superiores, eles têm profundamente enraizados em si o sentimento do dever. Ah, mas aí, Sibeli, você não explicou nada, né? Você complicou ainda mais a minha vida. Né? Tá, para os espíritos superiores é fácil, eles terem lá enraizados em si o sentimento do dever. Mas aí Leon Denis vai nos ajudar dizendo mais à frente o seguinte, que é sem esforços que eles seguem, né, a rota do dever. É por uma tendência natural, porque é fácil para eles. Mas seguir essa rota, ser uma tendência natural, como que isso se tornou fácil? Ele relata aqui, resultante dos progressos adquiridos. Esse sentimento do dever que eles trazem dentro de si, enraizados, essa não necessidade de esforços para seguir a rota do caminho reto, foi conquistada ao longo das suas
existências aqui na Terra ou em outros planetas, enfim, em outros mundos, foi alcançado ao longo da sua evolução. É o que Leon Denis nos está dizendo, resultante dos progressos adquiridos. E aí a gente consegue entender melhor quando os espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, ou que ela é escrita na nossa consciência. Porque à medida que vamos avançando, que vamos crescendo moralmente, que vamos reencarnando, a gente vai aprendendo cada vez um pouco mais o que é certo, o que é errado. A gente vai aprendendo a diferenciar o bem do mal. E isso vai sendo gravado em nossas consciências, para que um dia, quando nós chegarmos a essa situação de espíritos superiores, o caminho seja mais fácil para nós. Então, meus amigos, é natural que ainda a gente lute para conseguir seguir, não é? Cumprir os nossos deveres, que a gente lute, que seja difícil ainda para a gente seguir essa lei moral, cumprir a lei moral. Mas isso não quer dizer que seja impossível, ou que devamos desistir, ou que devamos desanimar. Muito pelo contrário. Porque Leon Denis, ele continua dizendo aqui que essa questão de seguir as leis morais, né, de seguir, de cumprir com o nosso dever, é o que nos afasta das coisas vis, das coisas ruins. É o que nos orienta os impulsos para o bem. E ele fala ainda que o dever, ele se apresenta de inúmeras formas. Tem vários deveres, não é? Nós temos o dever para conosco mesmo. Qual é o dever para conosco mesmo? Nos respeitarmos, nos governarmos. Governar o quê? A nossa vontade, os nossos impulsos. Porque isso a gente já sabe. Quando vem aquele impulso, né, da gente dar vazão àquele impulso, a gente já sabe aonde aquele impulso pode nos levar. E se a gente percebe que aquele impulso vai nos levar para um caminho que não vai ser bom, que a gente governe aquele impulso. Isso é possível. Não é? Nenhum de nós está fadado ao mal. Não há arrastamento irresistível. Então, nós podemos nos governar. Mas o dever também ele não é idêntico para todos. Em muitas situações a gente cobra, né? Ou se cobra, ou cobra dos outros, né? Que não deveria fazer isso, que não deveria fazer aquilo. Mas como nós vimos, o que Leon Denis falou um pouquinho atrás aqui, que é através dos nossos esforços, né? Das nossas conquistas, que a gente vai tendo essa noção maior do dever. Então, o dever varia, né, segundo a nossa condição e o nosso saber. Quanto mais nos elevamos, quanto mais evoluímos, não mais claramente nós enxergamos aquilo que devemos fazer. Mais claramente a gente tem à nossa frente as leis morais. E aí, voltando então aqui ao texto do Evangelho, o texto, a mensagem que Lázaro nos traz, em termos práticos, né, por onde começar? Eu quero cumprir os deveres, né? A gente falando em dever aqui, o dever nesse sentido maior. Por onde a gente começa? E aí, Lázaro, nessa mensagem, ele fala o seguinte, que com ele, com o dever, nós nos deparamos com o dever nas coisas mais ínfimas, nas particularidades mais ínfimas, tanto nos pequenos detalhes, como nos atos mais elevados. Então,
cumprir o nosso dever está em todas as atitudes que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, eu estou cumprindo com os deveres, eu estou caminhando, estou andando, né, no caminho reto, quando eu respeito, por exemplo, algo que pode parecer assim bobo. Quando eu respeito uma fila, quando eu vou lá no supermercado e está escrito assim, caixa preferencial, e eu não me encaixo naquela categoria, então eu respeito. Ou está escrito lá, caixa para 10 volumes, e eu estou com 15 ou 20 volumes na mão. Ah, mas são só 15 ou 20, né? É 10, então são só 15. Mas ali há uma regra dizendo que aquela caixa é para 10 volumes. E eu estarei cumprindo o meu dever, como Lázaro fala, nas mais ínfimas particularidades, nos menores detalhes, quando eu respeito. E tantas outras coisas que a gente respeita, assim como nas coisas mais elevadas. Até porque se eu não consigo respeitar essas coisas, digamos, menores, esses detalhes menores, como que eu vou saber respeitar as coisas maiores? Mas como a gente havia comentado antes, às vezes a gente foge dos nossos deveres. Na relação de família, por exemplo, às vezes é mais fácil a gente, em vez de cumprir o nosso dever de estar ali, de dar a nossa companhia, de conversar, de conviver, né, aquela convivência que educa através dos atos, isso dá trabalho. E às vezes a gente foge desse dever, botando a criança na frente de uma tela, delegando a tarefa de educação para terceiros. Às vezes os nossos deveres em relação à família, né, que são os deveres com o nosso próximo, mais próximo, a gente faz pelos de fora e não faz pelos que estão no nosso lar. Então são muitas, não dá, né? São muitas as questões que a gente tem para falar sobre o dever, claro que é impossível falar nesse tempo, mas são apenas lembranças para que cada um de nós observe dentro de si, né? E aí, Lázaro, lá pelo meio mais ou menos do item 7, ele tem essa dúvida de, assim como nós temos, né, onde começa o dever, onde termina, né, como é que eu posso determinar? A gente já entendeu que o dever, ele eleva o homem, mas onde que ele começa, onde ele termina? E Lázaro vai falar o seguinte, que o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Então, o dever começa, né, no ponto em que eu ameaço a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Então, eu tenho que estar atento, porque aí começa o meu dever. O meu dever, a minha postura, aquilo que eu faço, não pode ameaçar a tranquilidade ou a felicidade do próximo. E ele acaba no limite em que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, ele acaba aí, esse é o limite dele. No limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Então, se eu não quero que esse limite seja que eu seja invadida nesse sentido, ali acaba o meu dever. Então, nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes, o que nós estamos fazendo.
Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é meu dever cuidar de fulano, é meu dever fazer isso, será que eu não estou tirando a ameaçando a felicidade ou a tranquilidade do outro? Será que eu não estou roubando ao outro a oportunidade dele aprender? Quando eu entro, ou melhor, quando eu assumo responsabilidades que não são minhas, achando que estou ajudando, porque é o dever de cada um trilhar o seu caminho, né, da sua autoiluminação, é reforma íntima. Eu posso orientar, eu posso dar exemplos com o meu comportamento, eu posso ensinar, mas eu não posso andar pelo outro. E quando eu começo a querer andar pelo outro, quando eu começo a querer resolver todos os problemas do outro, e isso acontece em muitas relações familiares, eu estou invadindo, estou roubando a oportunidade daquele outro crescer. E amigos, Lázaro, em outro trecho, ele fala que o dever ele é muito difícil de se cumprir. É muito difícil. Até por esse exemplo que a gente falou agora, porque ele se acha em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Então, na relação, né, numa relação familiar, ou uma outra, enfim, digamos uma relação familiar, vamos botar aqui de mãe e filho, né, de pais e filhos, em que a gente acha que o nosso dever é não deixar que nada atrapalhe a felicidade dos nossos filhos, que é tomar conta, que é fazer tudo por aqueles filhos. Esse está ali, né? E isso é o que a gente quer, é o que o nosso coração quer. Mas será que esse é nosso dever? Por isso que Lázaro fala que é difícil, porque cumprir o dever ele vai se achar em oposição, em antagonismo com essas forças de atração que a gente do nosso interesse. Então eu não quero que que nada de ruim aconteça, né, com meus filhos, como a gente estava falando. Mas isso não nos cabe. E muitas vezes o nosso dever é deixar com que a criatura aprenda, a criatura ande com as suas próprias pernas. E quem vai julgar se estamos cumprindo ou não o nosso dever? É o nosso livre-arbítrio, é a nossa consciência tranquila. E aí eu trago aqui também uma reflexão bastante interessante de Emmanuel no livro Mãos Unidas, em que ele vai falar sobre o dever e o compromisso. Nessa página, Emmanuel dá vários exemplos em que tudo, porque a gente precisa entender que nessa página, quando Emmanuel vai falar de dever e compromisso, ele não vai falar que a gente tem que aguentar tudo em nome de um compromisso assumido. Que não é nosso dever aguentar tudo em nome de um compromisso assumido. Mas ele nos dá uma dica. Então, no exemplo do lar que ele traz, né, quando a gente já fez tudo para o equilíbrio do lar e a gente acha que não conseguimos. Mas, se ao pensarmos em desfazer esses laços domésticos, se a nossa consciência ainda dói, se há aquele sentimento de dor na consciência mesmo, vamos repensar. Porque talvez ainda não tenhamos chegado ao ponto de termos dado conta desse resgate. Pode significar que ainda tenhamos dívidas com aquela equipe familiar. Ele dá outros exemplos também. Se eu já sofri, se eu já suportei todos os tipos de agravos de uma determinada pessoa,
né? E tudo indica que eu já quitei minha dívida com essa pessoa, né? Que está sanado ali o meu débito. Mas se a consciência me pesa, se a consciência me dói, quando eu penso em me afastar dessa pessoa, pode ser que ainda eu tenha alguns reajustes a fazer. E aí ele dá exemplos com relação ao trabalho, com relação às relações sociais. Então, se eu estou ali passando por situações difíceis, provavelmente, não é? Eu esteja ali cumprindo o meu dever, esteja ali para cumprir o meu dever, melhor dizendo, esteja ali para cumprir o meu dever em relação àquela situação, porque a lei de causa e efeito está ali se fazendo presente. E aí é meu dever sanar aqueles débitos. Mas lembrando que Emmanuel não fala que a gente deve aguentar tudo. Devemos, trocando aqui em miúdos, o que ele fala é que a gente não haja por impulso, que a gente consulte a nossa consciência. Né? Então ele fala assim, em qualquer dúvida acerca do teu comportamento no bem perante o mal, ouve a mensagem da própria consciência. E ele fala que enquanto te dói a consciência ao pensar no afastamento de teus sacrifícios pessoais, nos setores de trabalho em que te encontras, isso significa que teu débito para com eles ainda não terminou. Então é para a gente se olhar, para a gente olhar para dentro de nós e ver que passo eu vou tomar agora. Será que eu já cumpri meu dever com relação a essa situação? Então que a gente consulte a nossa consciência. Então, amigos, em muitas situações, como aqui Emmanuel falou, nós teremos que fazer alguns sacrifícios, teremos que renunciar a algumas coisas em nome do cumprimento dos nossos deveres. Lembrando que a doutrina espírita não nos obriga a nada, nem o Evangelho de Jesus nos obriga a nada, nem o que a mensagem de Jesus nos obriga a nada. Jesus nos mostra caminhos. A decisão é sempre nossa. Nós temos o nosso livre-arbítrio para seguir pelo caminho A ou pelo caminho B. O que a espiritualidade nos pede, o que Jesus nos pede, é que a gente haja com consciência. Então, amigos, chegando ao final da nossa conversa, nós lembramos de uma passagem que Mateus nos traz sobre um homem que tinha 2 filhos, né? Uma passagem de Jesus, evidentemente. E aqui a gente relaciona a questão da honestidade, né? O dever da honestidade. E outra coisa, a questão de, mesmo que a gente escolha um caminho errado, sempre é tempo de voltarmos atrás, de corrigirmos a nossa rota, de cumprirmos com o nosso dever. Então, a passagem que eu me recordo, que eu trago aqui para a nossa reflexão, é aquela passagem do homem que tinha 2 filhos, né? E ele fala então ao primeiro filho, falando, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E esse filho fala, sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, ele resolve não ir. Ao segundo filho, ele faz a mesma proposta. E esse filho diz o quê? Não quero. Mas, todavia, arrependido, ele foi. E aí Jesus pergunta, né? Qual desses 2
desses dois cumpriu a vontade do Pai? E os interrogantes, né, aqueles que estavam ali ouvindo Jesus falar, dizem o segundo. E aí o que nós temos aqui à nossa frente? Nós temos aquele que não usou da verdade, que disse que ia e não foi. E temos o outro, que disse que não ia e depois se arrependeu. Então, qual dos dois filhos nós queremos ser? Aquele que finge que está cumprindo, que vai cumprir com o seu dever e não vai? Ou aquele que fala que não vai, mas se arrepende e aí volta atrás e cumpre com os seus deveres? Então, que fique para nós essa mensagem, que sempre é tempo de refletirmos, de corrigirmos a nossa rota, de cumprirmos com os nossos deveres. Que Jesus ampare a cada um de nós e que possamos retornar aos nossos lares, refletindo sobre os nossos deveres nessa encarnação. Queridos amigos, convido-os neste momento a orarmos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que nos ampare, que nos guarde, que nos envolva, que nos ilumine para que possamos seguir a nossa rota da maneira mais reta possível. Pedimos aos amigos espirituais da Casa da Irmã Rosa que possam nos amparar, que possam nos acolher, que possam distribuir aos nossos lares essas vibrações que nos chegam do alto. E pedimos ao nosso irmão mais velho, Jesus, que nos acompanhe na nossa caminhada aqui na Terra. Queridos amigos, que possamos estar sempre unidos, que possamos estar sempre unidos ao amor de Jesus. Que assim seja.